Obrigado. Gostaria de solicitar ao senador Eumano que pudesse, da mesma forma como fizemos no projeto anterior, que pudesse também fazer a leitura do parecer do senador Romero Jucá, haja vista que é uma forma de darmos celeridade à pauta da comissão e é um projeto que também o relator sugere a aprovação dele. Como ele é não terminativo também, eu solicitava ao senador Eumano que pudesse fazer a leitura do voto do relator, senador Romero Jucá. O projeto de lei do Senado número 388 de 2014 altera as leis número 4.504 de 30 de novembro de 1964, que é o Estatuto da Terra, e número 6.766 de 19 de dezembro de 1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras providências, para suprimir a participação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, no parcelamento do solo urbano. O autor do projeto, senador Assir Gurgax, relator, senador Romero Jucá. Concedo a palavra ao relator ad hoc, senador Eumano Ferrer. Lei de parcelamento do solo urbano. Vamos repetir. A proposição em análise altera o Estatuto da Terra e da Lei de Parcelamento do Solo Urbano para suprimir a participação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, no parcelamento do solo urbano. No Estatuto da Terra, alteram-se o inciso 2 do artigo 64, parágrafo 7º do artigo 65, para determinar, respectivamente, a observância da legislação de parcelamento do solo urbano na formação de núcleos de colonização urbanos e para caracterizar como parcelamento do solo urbano a divisão do imóvel rural que resulte em imóveis de área inferior à do módulo rural. Revoga-se ainda o parágrafo 2º do artigo 61, que autoriza o loteamento de imóveis rurais para fins de urbanização e formação de sítios de recreio, mediante a aprovação do INCRA. A Lei de Parcelamento do Solo Urbano, por sua vez, é alterada para vedar o parcelamento do solo urbano em zona rural e definir como zona rural a porção do território municipal não abrangida pelas zonas urbanas, de expansão urbana e de urbanização específica. Reitera-se ainda a caracterização como urbano do parcelamento de imóvel rural que resulte em imóvel de área inferior à do módulo rural, em substituição à exigência atualmente vigente de audiência do INCRA em todas as alterações do uso do solo rural para fins urbanos. O autor, senador Assir Gurgax, considera que não cabe à União aprovar qualquer tipo de parcelamento do solo destinado à formação de núcleos urbanos. Nesse sentido, seria inconstitucional a competência atualmente exercida pelo INCRA de aprovar o parcelamento para fins urbanos do imóvel rural. Em seu entender, tal competência seria exclusivamente municipal. Nesse sentido, o projeto apresentado propõe-se a corrigir uma impropriedade da legislação ordinária editada anteriormente à promulgação da Constituição de 1988. O afastamento do INCRA dessa temática fortaleceria o controle do município sobre a ocupação de seu território e contribuiria para agilizar a análise de projetos de loteamento, coibindo assim a ocupação irregular do solo urbano. A matéria foi distribuída às comissões de Desenvolvimento Regional e Turismo e de Agricultura e Reforma Agrária, cabendo à última a decisão terminativa. Não foram apresentadas emendas. Análise. Nos termos do artigo 104 do Regimento Interno do Senado Federal, compete a esta comissão opinar sobre a matéria. A análise de constitucionalidade e juridicidade será feita pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, a quem compete decidir terminativamente sobre o projeto. Assiste razão ao senador Assir Gurgax, autor da proposição. Com efeito, não se pode admitir uma dualidade institucional na ordenação do processo de urbanização. A formação de núcleos urbanos em zonas rurais
à margem da política municipal de ordenamento territorial, representa uma anomalia que pode colocar em risco o planejamento urbano. Os chamados núcleos de colonização e sítios de recreio não deixam de ser formas de urbanização, ainda que situados em zona rural. Em realidade, a zona de expansão urbana, prevista na legislação Parcelamento do Solo Urbano, nada mais é que uma área rural programada pelo Plano Diretor Municipal para a posterior urbanização. A confusão legal vigente tem propiciado a urbanização de amplas parcelas do território à margem do controle urbanístico do poder público, produzindo uma urbanização dispersa e de baixa qualidade urbanística, com custos de provisão de serviços públicos proibitivos. O urbanismo contemporâneo busca promover exatamente o contrário, ou seja, cidades compactas e com densidade suficiente para viabilizar deslocamentos a pé ou por transporte coletivo. O voto. Ante o exposto, voto pela aprovação do projeto de lei do Senado 3888 de 2014. Sala das Comissões. Era isso, senhor presidente. Continue em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, encerramos a discussão. Antes de colocarmos em votação o relatório do senador Romero Jucá, gostaria de fazer um esclarecimento à comissão, que apenas a presidência solicitou ao senador Eumano Ferrer, da mesma forma a senadora Simone Tebet, para que fizesse a leitura do relatório do senador Romero Jucá, em virtude da participação do senador Romero Jucá no encontro da Marcha dos Prefeitos que se realiza hoje, e o senador Romero Jucá estará no evento participando, representando o Senado Federal, e inclusive fará uso da palavra neste encontro. Portanto, não está sendo designado um relator ad hoc desta matéria. O que está sendo feito é a leitura por um senador presente na comissão do voto proferido pelo senador relator da matéria, senador Romero Jucá. Em votação, o relatório conclui pela aprovação do projeto. Os senadores e senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, a matéria será encaminhada à Comissão de Reforma Agrária para as providências